Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje o nosso grupo nós vamos falar do mosquito de fungo que danifica a cultura rosa do deserto, que é uma planta. Para começar, os mosquitos de fungo, que são conhecidos por Diptera Iciaridae. Eles são conhecidos, né, por causar um dano significativo a diversas plantas ornamentais, né, incluindo a rosa do deserto, que é é, a nossa a nossa principal aqui que nós vamos falar. Esses insetos, né, eles afetam o solo e as raízes da planta, né, alimentando-se dos fungos, porque como o próprio nome já diz, é mosquito de fungo. É, eles crescem em matéria orgânica, na decomposição de plantas, aí ele se alimenta, bota o ovo, beleza, tudo no fungo. Esse comportamento alimentar dele leva dano aos direitos e, como eu estava falando, esse comportamento alimentar deles leva danos diretos e indiretos às plantas, comprometendo a sua saúde, né? E crescimento. No Brasil, especificamente aqui, em Jataí, Goiás, é onde a presença desse mosquito de fungo, ele tem mais impacto sim na rosa do deserto. Associado com também a grandes problemas econômicos, a produção de comércio, mudas e por aí vai. A infestação desses mosquitos de fungo, eles resultam em tipo muitos prejuízos. Pode ser até econômicos, interromper uma produção comercial de mudas. Muito é pequeno, mas ao mesmo tempo tem um grande impacto, como todo mundo sabe. Este estudo é importante porque a rosa do deserto é uma planta ornamental de alto valor comercial. E essa infestação pode causar danos significativos, reduzindo a sua qualidade e valor no mercado. Além disso, há poucos registros sobre essas pragas, especificamente na região de Jataí, Goiás, o que torna necessário entender sua presença e impacto. O objetivo desse estudo é documentar a infestação de mosca dos fungos em plantas de rosa do deserto em Jataí, Goiás, descrever os danos causados pela praga e os sintomas nas plantas, para ajudar na criação de métodos de controle e manejo que protejam essa cultura tão importante. Meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre a metodologia. Foram selecionadas 48 plantas da rosa do deserto, com altura média de 37,22 centímetros. O seu cultivo ele é de aproximadamente 1 ano e meio e é localizado em um viveiro comercial em Jataí, que fica no Goiás. As condições do viveiro para o cultivo da planta tem que ser cultivado em vasos de polietileno de 21 centímetros de diâmetro. O viveiro ele é coberto com um filme plástico difusor de 150 microns e uma tela lateral com 30% de transmissão de luz. A regada da planta tem que ser realizada a cada 2 dias e cada planta tem que ser regada com 1 litro de água. O seu clima e a sua localidade, né, tem que ser localizado com uma altitude de 660 metros. É um clima tropical mesotérmico com temperatura média de 23,3 graus Celsius. Na sua coleta de dados, que ao longo de 2022, elas são avaliadas mensalmente quanto à presença de parasitas. Eles observam as folhas, os caules, as raízes, fazem armadilhas adesivas para a captura dos insetos. As lesões nas plantas e a presença de larvas, elas são documentadas por meio de fotografias, né? Na questão da análise dos parasitas, insetos em diferentes estágios de desenvolvimento, que é o ovo, a larva, a pupa e ele já adulto, são coletados e preservados em álcool 70%, para posteriormente serem analisados sobre o estereomicroscópio. Na questão da avaliação dos danos, o número de lesões necróticas das larvas por lesão e o impacto nas plantas são registrados e relacionados com fatores climáticos, com uma umidade relativa à sua precipitação. A partir da pesquisa feita por esse artigo, os resultados mostram a descoberta de dois tipos de mosquito do fungo, a Brasidia ocellaris e a Licoriella mali, que são dois tipos de mosquitos que estão causando muitos problemas para as rosas dos desertos na região de Jataí.
Confirma-se que a incidência dos mosquitos fúngicos, observando os insetos adultos e as larvas no substrato vegetal e nas raízes, das 48 plantas avaliadas, 39 apresentaram sinais de infestação. Os sintomas de um ataque do mosquito na rosa do deserto incluem pequenas lesões necróticas em novas raízes, que a questão é semelhante à desidratação. Ademais, como foi dito pelos os colegas anteriormente, essas plantas apresentam danos seríssimos nas raízes, né? Como foi dito, o apodrecimento e o crescimento reduzido, que é causado pelas larvas do mosquito. E esses mosquitos depositam nessas plantas. Com isso, a gente tem que entender que quanto mais mosquitos, mais problemas. Como foi dito no artigo, temos que observar que quanto maior a quantidade de mosquito, maiores os danos nessas plantas. Dificulta a restauração delas, né? Chances dela se tornar uma planta saudável novamente diminuem, quanto mais mosquitos, né? Isso significa que é muito importante a gente ter um controle sobre essa população de mosquitos. É discutível um combate específico. Como são dois tipos de mosquitos diferentes, precisamos de estratégias de controle específicas para cada um. Como são duas espécies diferentes, cada um se comporta de uma maneira. E reduzir a quantidade de mosquito é fundamental para evitar danos e garantir a saúde dessas plantas. Precisa do controle, é essencial. E como foi mostrado no artigo, os mosquitos do fungo são uma ameaça real à rosa do deserto, ali pela área de Jataí, e é necessário agir para controlá-los e proteger essa planta que é tão querida pela população de lá.